A paz do Senhor, meus queridos e amados ouvintes. Louvado seja Deus, engrandecido é seu nome sobre tudo e sobre todos, na beleza da vossa santidade. Amados, Deus abençoe estar aqui ouvindo essa mensagem, essa pregação da parte de Deus. Não sou eu que falo, mas é de Deus. É a glória de Deus que se manifesta, é o poder de Deus que se manifesta. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a nosso Deus, que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, o único verdadeiro, que tem todo o poder, toda a grandeza, o Altíssimo sobre tudo. Nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Há um Deus tão lindo, belo e complexo, que Ele, ao mesmo tempo que Ele é um, Ele tem três características: a característica do Pai, a característica do Filho e a característica do Espírito Santo. Ele é tritônico. É um Deus poderoso, glorioso, exaltado. É um Deus que está além da compreensão, que está além do entendimento da raça humana. É um Deus que não precisa ser feito por mãos humanas, um Deus que não precisa ser construído por mãos humanas, é um Deus que não precisa sair de uma mente humana, de uma engenharia humana para ser construído. Não é um Deus que foi construído por pessoas, não foi um Deus que foi pensado por pessoas, não foi um Deus que foi inventado através de sua engenharia, seja ela de gesso, seja ela de barro, seja de madeira. É um Deus que está além da engenharia humana, porque é um Deus que se autogerou, um Deus que se autoformou, um Deus que se autocriou. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, quero deixar uma mensagem poderosa para vocês. Mas antes de deixar essa mensagem poderosa, peço para vocês que curta, compartilha, comenta. Louvado seja Deus. Me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. O link estará na descrição abaixo. Estará também o QR Code para facilitar, caso esteja vendo uma Smart TV ou no computador e queira fazer a leitura do QR Code. É só aproximar com o seu celular, fazer a leitura e clicar na página da web. Já será encaminhado automaticamente para a poderosa palavra de Deus. Louvado seja Deus. Já será encaminhado automaticamente para as minhas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, sem mais delongas. Opa, claro, aqui não posso deixar mudança de cenário, né? Mudança de cenário, glória a Deus. Estão tendo uma pequena mudada no cenário aqui, para a glória de Deus. Louvado e agradecido é o nome do nosso Senhor. Agora sim, amados, vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem entregado aos nossos corações, ok? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Amados, a palavra de Deus se encontra no livro de São João, Evangelho de São João, o quarto evangelho da Bíblia Sagrada, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo de número 3. Evangelho de São João, capítulo de número 3. É uma passagem bem conhecida, um versículo bem conhecido por todos, e é o versículo de número 16. É versículo até de, podemos colocar assim, antigamente tinham uns quadrozinho, né? Tipo um quadrinho que tinha lá as palavras de Deus, o Salmo 91, tinha lá essa palavra também do capítulo 3, versículo 16 de São João. É uma das mais usadas, uma das mais utilizadas, uma das mais conhecidas. Poucas pessoas desconhecem este versículo da qual eu vou ler. Caso você já conhece, presta atenção. Caso não conheça, redobre, triplique, quadruplique a sua atenção para a palavra de Deus, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irei ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceira e última vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho único, para que todo que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Oremos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fala conosco grandemente através da Tua Palavra, que agora desapareça eu, que agora não seja mais eu, que eu suma, que eu morra, que eu seja diluído, mas que o Teu Santo Espírito seja. Que as palavras que saem de minha boca não sejam de mim, mas sejam do Seu Santo Espírito. Que as palavras que irão ser proferidas agora sejam de Ti, direto do trono da graça. Porque tudo é para Tua honra, tudo é para Tua glória. Eu nada tenho, nada faço, nada posso, mas o Senhor tem, o Senhor faz, o Senhor pode. E através do dia de hoje, Senhor, fala conosco grandemente através da Tua Santíssima Palavra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, eu quero ser rápido na entrega da Palavra do Senhor, se assim o Espírito Santo de Deus permitir. O Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus, que fala sobre amor. Uma coisa interessante que eu aprendi é que o Evangelho de João é o único evangelho da qual tem a única característica sobre a relação da morte de Jesus Cristo. Tirando sobre o ato de morte de Jesus Cristo, ele é diferente, um pouquinho diferente dos outros 3 primeiros evangelhos, que fazem relações, múltiplas relações, dos benefícios, das glórias, das curas, das proezas que Jesus fez. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas relata ali a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus em Jesus Cristo, os seus benefícios, as suas grandezas, as suas proezas, os seus ensinamentos. E o Evangelho de João, ele fala mais de Jesus na sua morte, na sua crucificação, comparado ao que ele já vinha falando nos evangelhos anteriores. Mas quando ele fala de Jesus, ele fala de uma maneira diferente. E isso é uma coisa muito interessante, da qual poucos reparam. E nada mais, nada menos melhor de falar de amor do que o discípulo do amor, o discípulo amado. Aleluia. Nada melhor de falar de amor, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, senão um discípulo conhecido como discípulo amado. E quando ele estava ali escrevendo, a Bíblia Sagrada antigamente ela não tinha livros, ou melhor, ela tinha os livros, mas não tinha os capítulos e nem os versículos. Antigamente a Bíblia não tinha capítulos e nem versículos. Hoje em dia a Bíblia está bem distribuída em um padrão de capítulos e versículos para facilitamento do nosso entendimento. A Bíblia de antigamente não tinha isso. Mais para frente eu explico melhor, só preciso ter um entendimento mais aprofundado para explicar melhor. Porque a Bíblia não tinha, porque agora ela tem. Uma coisa interessante, você pode pesquisar no dicionário bíblico ou você pode dizer, ok Google. Hoje a informação está na palma da sua mão. Hoje a informação está na palma da sua mão. Qualquer coisa que você quer saber, você pega o seu celular e simplesmente fala, ok Google. E esse ok Google, o Google vai lá, o que queres que eu te faça, mais ou menos assim. E você fala o que você quer. E ele vai te dar exatamente a resposta daquilo que você perguntou e vai te entregar realmente exatamente aquilo que você pediu. Então nós temos a informação na palma da mão. Infelizmente,
nós não sabemos usar o poder que nós temos de adquirir informação. Nós não sabemos usar o poder de facilidade, o poder que nós temos de adquirir conhecimento, de adquirirmos sabedoria, para que nós possamos ser sábios, termos sabedoria e termos conhecimento de causa daquilo, de algo, de alguma coisa. Infelizmente, nós não sabemos usufruir deste poder de conhecimento, de adquirir conhecimento que nós temos. De tão fácil. Antigamente, você tinha que ir até uma biblioteca e procurar livros e livros e livros e livros e livros e livros e livros até encontrar. Hoje não. Está tudo simplificado de online. É só você dizer ok Google. E você vai saber exatamente daquilo que você precisa. Por exemplo, eu quero saber como se fala eu sou em inglês, eu quero saber como que eu falo eu sou em chinês, a característica, alguma coisa assim. Você vai adquirir essas informações. Eu quero saber da história do Pelé, eu quero saber da história do Maradona, eu quero saber da história da igreja, dos heróis da fé, eu quero saber sobre a Bíblia, sobre Deus, eu quero ter um conhecimento mais aprofundado, além de tira dúvidas, um tema de tira dúvidas, o ok Google, o poder de informação, e nós não sabemos usufruir desse poder que nós temos. Amados, o capítulo de número 3, com o versículo de número 16, a qual eu li, ele está falando por que Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja bem, ele poderia usar qualquer outra palavra, ele poderia se expressar de múltiplas palavras, como Camões se expressou. Camões, o grande poeta, ele se expressou de uma maneira linda sobre o amor. Eu não me lembro exatamente todas as palavras que ele disse sobre o amor, mas uma delas, o amor é que arde sem doer, entre outras palavras. O amor é algo que não tem explicação, é algo que é inexplicável. O amor é inexplicável, não tem como explicar, não tem como definir, é algo indefinível. O amor é algo indefinível, não tem como definir, não tem como explicar, não tem como se expressar. O tamanho do amor de alguém para com alguém, de uma pessoa para com uma pessoa. O amor é algo inexplicável, imensurável. O amor é algo imensurável que nós não sabemos como ele se inicia, como termina, como que é. A gente só sente, a gente não sabe explicar, a gente não sabe definir, a gente não tem noção das palavras, de como definir, de se auto-expressar. Simplesmente o amor, muitas das vezes, é mais uma atitude de fazer algo do que falar algo. O amor muitas vezes é mais atitude de você fazer algo do que falar algo. Porque falar algo é muito fácil, falar da boca para fora, fala que vai e não vai, fala que vai fazer e não faz. É uma coisa muito relativa falar de amor, mas uma coisa quando você sente o amor, é algo que queima por dentro, é algo que você não entende, e por loucura você vai e faz algo por alguém, por aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa e ela também te ama, e ambos vão ficar doidos um pro outro. E o amor é uma coisa inexplicável, mensurável, que ninguém entende, que ninguém explica. O amor é tão grande que Camões tentou explicar de uma maneira que quase queimou o cérebro, quase fritou as suas redes cerebrais, de tanto ele tentar explicar o que é o amor. Mais pra frente, você que tem o poder da informação, tiver direitinho, a grande frase, o grande poema que Camões falou sobre o amor que arde sem doer, é uma coisa muito linda, não me recordo de todas as palavras agora, mas é uma coisa muito forte. Ele tentou explicar o amor e não conseguiu. O evangelista João, ele estava tentando achar uma palavra para o amor. Deus amou o mundo de uma maneira. De que maneira que Deus amou o mundo?
deixa eu ver, qual palavra eu vou procurar? Como que eu vou fazer uma simbologia do tamanho do amor de Deus? Deus nos amou o mundo de uma maneira. Porque Deus amou o mundo de uma maneira. Qual foi a maneira que Deus amou o mundo? Qual foi a maneira que Deus amou o mundo? Qual foi a maneira que Deus amou o mundo? E o evangelista João não achava a palavra, ele começou a pensar qual foi a maneira que Deus amou o mundo, qual foi a maneira que Deus amou o mundo, qual foi a maneira que Deus amou o mundo, que maneira é essa, o que eu posso usar para trazer a entendimento a maneira que Deus amou o mundo, é uma maneira, Deus amou o mundo de uma maneira, e eu preciso expressar isso por palavras, eu preciso expressar esse amor por palavras, fazendo comparativo com alguma coisa, como alguém, como algo, para que eu possa entregar o tamanho do amor de Deus. E ele não achou. Ele procurou algo, alguém, uma situação para expressar o tamanho do amor de Deus para a humanidade, e ele não conseguiu achar. Ele não conseguiu achar nada no mundo que pudesse ser como exemplo de simplificação, de exemplificação. Não achou nada no mundo que possa dar exemplo do tamanho do amor de Deus. Ele não conseguiu achar nada no mundo. Que tal maneira é essa? Mas que maneira? Eu não consigo. Ele falou, quando ele colocou de tal maneira, ele está dizendo, eu não consigo explicar. O tamanho do amor de Deus é muito grande, é imensurável, é inalcançável. Não tem nada nessa terra, nem no céu, nem no mar, que possa explicar a maneira do tamanho do amor de Deus. Não tem nada que possa explicar o tamanho do amor de Deus para com os homens. Quando eu falo homens e mulheres, tá? Não tem nada no mundo, no universo, que possa explicar o tamanho do amor de Deus para com a humanidade. Não há nada no mundo, nada, nem no céu, nem na terra, nem no mar, nenhuma maneira, nenhum significado, nenhum sentido que possa explicar o tamanho do amor de Deus para com o mundo, para com os homens, para com a humanidade. Não houve nada que ele pudesse achar para explicar, exemplificar, para que nós possamos entender e trazer assim, Deus amou de uma maneira X que teve o resultado Y. O amor de Deus foi X e o resultado foi Y. E a igualdade da resolução é a salvação. O amor de Deus é X. O Y é Jesus Cristo descido do céu para morrer pelos nossos pecados, morre e ressuscita. Esse é o Y. Nós já temos o Y. O Y é Jesus Cristo que desceu do céu, morreu e ressuscitou. E a igualdade dessa resolução é a salvação em Cristo Jesus. Mas o X é representativo do amor de Deus. O X é a representação do tamanho do amor de Deus. E é algo incalculável. É algo que não tem como calcular. Você pode tentar, meu querido, você é matemático, você pode tentar calcular através de matemática, através de física quântica, através de variáveis, qualquer tipo de variáveis que você quiser colocar em uma expressão numérica, você não vai conseguir. Não vai. Nem se você colocar o símbolo do infinito lá, que é um 8 deitado. Dizem que tem um símbolo que é o significado infinito, mas na verdade ele é um 8 deitado, é um 8 cansado, né? Um 8 que deitou, ficou deitado lá. Aí eles usam como simbologia de um infinito. Mas aquilo ali ele não é eterno, ele não é infinito. O infinito ali, a simbologia do infinito ali, ele tem um início e tem um fim. Depois do fim ele tem um reinício. Depois do fim ele tem um reinício. Uma nova vida, uma nova estrada. Ele vai fazer o mesmo percurso, mas é uma nova vida, um novo sentido, uma nova situação. E o
O infinito mesmo, de verdade, é uma reta. Uma reta que é o infinito, ela tem um começo, mas não tem um fim. Enquanto ela estiver no reto, não vai ter fim. Aí ela fez uma curva, aí ela parou de ser uma infinita. Ela começou a ter meia curva. A reta, ela deixou de ser uma reta. A reta fez uma curva, ela deixou de ser reta, deixou de ser infinita, ela fez uma curva. Estava indo reto, fez uma curva. Até a curva ela tem uma iniciação. Iniciou, acabou. Reto, iniciou, acabou. As curvaturas ela tem um início e tem um fim. A reta não. E o símbolo do infinito? O que ele mais tem é a curvatura. Mas é um símbolo de infinito para poder fazer uns cálculos de matemática, expressões numéricas e tudo mais. Não vamos nos aprofundar no assunto. Amados, não tem como você explicar o tamanho do amor de Deus com física quântica, com teoria de não sei quem, com as leis de não sei quem. Não importa quantas variáveis você usa, você pode misturar matemática, física, ciência de 2P2, DSP2, SP3, você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir achar e resolucionar e ter uma ideia. Tá aqui, esse resultado do X é este. Você não vai. O resultado do X vai ser uma interrogação. Porque o resultado do X é o tamanho do amor de Deus para a humanidade. É uma variável que é incalculável. Uma variável incalculável. Nessa expressão numérica nós já sabemos a igualdade, a salvação em Cristo Jesus. Nós já temos o Y, que é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do pecado, pelos nossos pecados e ressuscitou. Este é o Y. Mas e o X? O X é o tamanho do amor de Deus. Não tem como calcular. É incalculável. É imensurável. Se você tentar, você vai dar um nó na sua mente, vai te dar um tilt, você vai ficar meio doido. Porque você não vai conseguir achar nada. Nada. Na Terra. Não importa o quanto a ciência esteja evoluída. Nada. Nada vai ser comparativo do tamanho do amor de Deus. Nem o universo, naquela época eles já sabiam da extensão do universo, que era grande. Não sabiam que era tão grande como nós sabemos hoje, mas nós sabemos que é gigantesco. Milhares de estrelas, planetas, galáxias. É imensurável o tamanho do amor de Deus. É maior que este universo. O tamanho do amor de Deus para a comunidade é maior que o universo. O universo é fichinha. O tamanho desse universo não é nem a ponta da unha do nosso Deus, relativo ao amor que ele teve pela humanidade. É gigantesco, não tem como medir, não tem como pensar, não tem como explicar, não tem. É demais, é muito grande. Então ele falou, já que eu não achei nada que eu possa usar para explicar, para comparar, para exemplificar, dar um exemplo, já que eu não achei nada, tal maneira. É grande demais. Não dá, não tem como achar, é muito grande, é tal maneira. Uma maneira tal, é de uma maneira tal. Quando você fala uma maneira tal, você já sabe que é algo que, aleluias. Amado, toda hora você vai me ver afastando e indo, devido ao abençoado aí dos aviões aí que passa aqui por perto, faz um barulhinho, aí eu dou uma pausa na pregação e depois eu volto a ministrar novamente. Aí toda vez que você me vê assim, adiantando assim, ou é o avião passando, ou é um barulho abençoado que, né? Mas vamos nos focar na palavra. Amados, é de uma tal maneira, é de uma maneira imensurável, é de uma maneira incalculável, é de uma maneira que não tem segmento, é de uma maneira que não tem explicação, é de uma maneira que se eu parar para pensar, minha mente vai a pique. É perigoso meu cérebro explodir. Vai sair fumaça pelos ouvidos aqui de tanto pensar. E você não vai conseguir
nem chega perto, nem sequer chegar perto da maneira que Deus amou. É grande demais. Aí você fala, mas Deus amou a gente, mas não amou o próprio filho dele? Como assim? Tanto é que foi o próprio filho dele que quis vir. Eu provo. Livro de Isaías 53, 54, não me lembro o capítulo. Deus fala: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Ele fez uma pergunta. Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi Jesus que pediu para vir. Foi Jesus que quis vir. Foi ele que quis vir. Ele que tomou a atitude de vir aqui. Olha que coisa. Mas o pai e o filho não é o mesmo? O pai e o filho é o mesmo. Se você parar para tentar entender isso daí, sua mente vai a pique, sua mente vai explodir. Porque é imensurável. É um Deus simples, bondoso, misericordioso, todo-poderoso, é um, mas é três, em toda a sua essência, assim como nós somos um. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O corpo volta para o pó, do pó você veio, do pó você voltará. O espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. Deus que deu o espírito. E o espírito vai voltar para ele. Ele que deu, então vai voltar para ele. É dele. Mas a alma, que é o centro de nós, dos nossos sentimentos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós amamos, daquilo que muitas vezes até nós odiamos, até mesmo sentimos raiva, até mesmo sentimos medo, sentimos alegria, tristeza, vontade de sorrir. Tudo isso é proveniente de um sentimento. O que é o sentimento? É o desejo da alma. Quando a nossa alma está alegre, nós nos alegramos, nós expressamos o sentimento, a alma é isto. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E o que acontece com a alma depois que nós morremos? Já que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Se tiver em Cristo Jesus, irá para o seio de Abraão, no paraíso, e estará aguardando o grande dia de entrar no céu. Já estará alegre, já estará liberto, já estará salvo. Vai ser só alegria, esperando o tempo de estar na presença de Deus, adorando Ele na beleza da sua santidade, dizendo: santo, santo, santo é o Deus de Israel. Mas tem que estar em Cristo Jesus, e Cristo Jesus tem que estar em ti. Não basta você estar em Cristo Jesus. Cristo Jesus também tem que estar em ti. Porque muitas pessoas falam: eu sigo Deus, eu estou em Cristo Jesus, eu também tenho Jesus no meu coração. Mas é um templo imundo, e Jesus não habita em templo imundo, Ele não habita em casas sujas, essas coisas. Nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E Ele não vai habitar em nós se nós estivermos impuros por causa do pecado, ou impuros por causa da iniquidade. Mas eu sou um miserável pecador. Eu sei. Mas tem uma solução. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, transgressão e iniquidade. É a solução mais plausível. É a solução de todos os seus problemas. Se o pecado for o seu problema, Jesus Cristo é a solução. Se o pecado for o problema, o sangue de Jesus Cristo é a solução. Relaxa, fica tranquilo, fique em paz, tá? É uma maneira tal, inexplicável. Ele se candidatou. Quem, pelo amor de Deus e santa consciência, se candidata a sofrer a condenação do outro? Quem se candidata a sofrer a condenação do outro? Estávamos condenados à morte, mas Jesus Cristo se candidatou a morrer por nós. Ele se candidatou. Ele foi um candidato para nos tirar do pecado, para nos tirar do caminho de morte e nos colocar no caminho de vida. Ele se candidatou. Ele se fez pronto, ele se pôs adiante, ele se jogou na nossa frente.
Os demônios estavam nos carregando para o inferno, nos caminhos tortuosos, caminhos diversos sobre os nossos próprios entendimentos, indo para a morte. E Jesus entrou na frente e disse: deixa que eu sofra a condenação dele. Pode deixar comigo, eu vou sofrer a condenação dele. Os demônios dizendo para Jesus: mas a condenação dele é a morte. Você vai morrer por ele? Jesus: pode deixar que eu morro por eles. Eu me responsabilizo, eu vou morrer por eles. Aí imagina os demônios falando com Jesus: mas como tu pode morrer, sendo que tu é imortal, a essência do próprio Deus? Jesus disse: pode deixar que eu já tenho uma solução para isso. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu já pensei em tudo. Meu pai perguntou quem vai enviar que há de ir por nós para a salvação do mundo. Eu me candidatei para ir. Pode deixar comigo que eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou me rebaixar. Eu vou me humilhar. Eu vou me comprimir. E entrar dentro de um corpo humano. E ali com todo o meu poder, toda a minha graça, estarei num corpo humano. E eu farei milagres e prodígios para que todos vejam o poder do meu Pai, o meu poder. Irei ali morrer por eles e sofrerei a condenação por eles. Eu irei morrer como homem. Mas se preocupa não, que meu corpo humano pode até morrer. Minha essência divina vai permanecer. Mas eu vou ressuscitar o meu corpo humano. E meu corpo humano será como minha essência divina. Será divino, glorificado. Pode deixar comigo, eu já pensei tudo. Eu vou morrer por ele. Já vai morrer? Só quero ver. Aí Jesus veio, expulsou demônios, curou cego, curou leproso, ressuscitou a morte, fez milagres, grandes proezas, multiplicou 5 pães e 2 peixes, andou sobre as águas, fez coisas grandiosas, extraordinárias, louvado seja Deus. Morreu, foi condenado e depois ressuscitou no terceiro dia, habitou entre os seus por 40 dias e subiu aos céus. E está à destra de Deus agora, está à direita de Deus. E a essência de Deus que está em nós agora não é Jesus Cristo. A essência de Deus que está em nós agora é o Espírito Santo de Deus. Deus está no trono e Jesus Cristo está à direita dele, e o Espírito Santo de Deus está em nós. O intercessor. Veja bem, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. Eu não posso interceder por você após a minha morte. Eu não posso. Depois que eu morrer, eu não posso interceder por você. Eu posso interceder por você quando eu estou vivo. Eu posso orar por você, pedir por você, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te prosperar, para que Deus possa te honrar, para que Deus possa te libertar, para que Deus possa te salvar. Mas após a minha morte, eu não posso interceder por você. Porque quem realmente tem poder de intercessão entre o mundo material e o mundo espiritual é o Espírito Santo de Deus, que intercede por gemidos inexprimíveis. Veja bem, eu estou falando do tamanho do amor de Deus. Eu não estou com... O amor de Deus é uma maneira tal, é uma maneira inexplicável. É uma maneira inexplicável, não tem explicação. É imensurável, grande demais. Ao ponto de um Deus deixar todo o seu poder, toda a sua glória, milhares de anjos adorando Ele na beleza da sua santidade, Deus Todo-Poderoso sentado no seu trono. Ele fala: eu vou lá, vou virar homem lá e vou sofrer e vou morrer e padecer, pode deixar comigo. Aí ele sobe, o Espírito Santo de Deus: eu vou ao meu Pai e mandarei outro no meu lugar. Ele é mesmo que eu, faz parte de mim, tem a mesma essência de mim e de meu Pai, é o meu Espírito. Eu vou mandar sobre a terra e ele vos encherá e sereis cheios do Espírito Santo de Deus. E ele será o bom consolador. Ele vai te consolar, ele vai te consolar, ele vai te consolar, ele vai te consolar, ele vai te consolar. Mostrar o caminho reto, convencendo do pecado e dos erros, para se converter e caminhar em caminhos certos e verdadeiros. E o Espírito Santo de Deus, ele também intercede por nós, de uma maneira inexprimível, de uma maneira agonizante. Inexprimível de uma maneira agonizante. Para ter mais noção, é como se você estivesse clamando, chorando e soluçando ao mesmo tempo. É um gemido, quando você começa a pedir para alguém de uma maneira que você começa a gemer, de aflição, de dor por aquela pessoa, por si mesmo, de agonia. Você fica agonizado por aquela pessoa, você fica
sentido para aquela pessoa é tipo inexprimível, é algo agonizante, aquela que você se agonia por ele. Aquela pessoa, Jesus, você começa a querer chorar, a soluçar e fica intercedendo. Não, Senhor, eu vou explicar de uma maneira mais ou menos assim que o Espírito Santo de Deus intercede por você. Não, Senhor. O Espírito Santo de Deus chora. O Espírito Santo de Deus geme. O Espírito Santo de Deus treme. O Espírito Santo de Deus clama. O Espírito Santo de Deus soluça quando intercede por você, pela sua alma e pela sua salvação. O Espírito Santo de Deus sofre por você. O Espírito Santo de Deus clama por você. Ele chora, ele soluça, ele, aleluias, ele treme, ele geme de amor, de compaixão que ele tem por você. Ele fica: não, Senhor, não mata ele. Senhor, não deixa que ele morra. Ele está desviado do Evangelho, Senhor. Não deixa que ele morra. Ah, Senhor, ele está seguindo caminhos tortuosos, mas não deixa ele morrer. Ah, Senhor, ele ainda é um filho teu. Ah, Senhor, ele é ungido teu ainda. Você ainda tem o azeite da unção. Ele é teu filho. É seu. O Jesus Cristo ainda morreu por ele. Jesus Cristo morreu por ele. Não, Deus, não mata. Não permita que ele sofra. Não, Deus, não permita que ele vá. Não permita que ele morra sem ter Jesus Cristo no coração. Não permita que ele morra sem ter o nome escrito no livro da vida. E o Espírito Santo de Deus intercede por você assim, de uma maneira inexprimível, inexplicável, chorando e soluçando para que você não morra e não sofra a condenação do inferno. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Ele roga por nós de uma maneira tal que chega a chorar, a soluçar, inexprimíveis. É uma maneira de soluçar, chorar, ficar trêmulo e agonizante, a ponto de às vezes até faltar palavras de intercessão por você e por mim. Por você e por mim. Isso aqui é só a ponta do iceberg do tamanho do amor de Deus. Isso aqui é só a ponta do iceberg do tamanho do amor de Deus, que pegou uma das suas essências e se virou carne, morreu e ressuscitou. E a sua outra essência é um grande intercessor que geme, que chora, que clama, maneiras inexprimíveis. Ele se agoniza por nós, para que não soframos a condenação do inferno. Ele se agoniza, ele fica agoniado, é agonizante ver uma alma se perdendo. É agonizante ver uma alma indo para o inferno. É agonizante ver uma alma caminhando para caminhos tortuosos. É agonizante ver uma alma indo para o caminho de morte. É agonizante ver uma alma caminhando para o inferno. É agonizante ver uma alma caminhando para o lago de fogo. É agonizante ver uma alma caminhando para o erro, para a perdição. É agonizante demais. Ele se agoniza, fica agoniado e começa a chorar, começa a clamar. Ele não aguenta. Ele não aguenta, ele chora, ele clama, ele soluça, intercedendo por você. Para que possa ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, e que Jesus Cristo perdoe seus pecados, suas transgressões, suas iniquidades. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa. O ladrão na cruz, ele estava sofrendo uma condenação ali. E pecado de cruz não é coisa pequena não. Pecado de cruz não é coisa pouca não. Pecado de cruz é algo escroto. Pecado de cruz é algo pesado. Condenação de cruz é algo pesado. Uma das piores condenações por um crime mais hediondos do mundo. Vai saber o que ele fez ou deixou de fazer? Não sabemos. Mas ele ali, em morte, quase precisa morrer, se arrependeu e disse: ó rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele de íntima compaixão e disse: hoje estarás comigo no paraíso. E ele foi salvo e morou e herdou o reino de Deus.
Jesus não olhou para o tamanho do pecado dele, porque quando Jesus veio aqui para a terra para morrer por nós, ele já sabia o tamanho do nosso pecado, do tamanho da nossa transgressão, o tamanho da nossa iniquidade. Jesus já sabia o tamanho do pecado de cada um de nós. Eu não sei qual o tamanho do meu pecado, eu não sei qual o preço, na verdade o preço eu sei, mas eu não sei o tamanho do pecado, da iniquidade, da transgressão, o tamanho do erro, o tamanho da afronta para com Deus que eu cometi, seguindo caminhos tortuosos, caminhos errados, segundo os meus próprios pensamentos. Mas ele, de íntima compaixão, de amor e carinho, Jesus Cristo veio, e por um alto preço, por um bom preço, fomos comprados. Por um bom preço, fomos libertos. Por um bom preço, somos salvos. É o preço da humilhação, é o preço da vergonha, é o preço da morte. Mas depois de tudo isso, teve o preço da ressurreição. E um nome que é sobre todo nome. E é Senhor dos senhores, e é Rei dos reis, e é Deus dos deuses. O Mestre dos mestres. Fomos comprados por um alto preço. Essa é uma maneira tal. Esta é a maneira tal. Mas essa maneira tal que eu acabei de dizer para vocês aqui é só a pontinha do iceberg. Chega nem perto do tamanho da pontinha da unha do nosso Deus. É uma maneira tal, é uma maneira inexplicável, é uma maneira imensurável, é uma maneira que não tem como compreender. É grande demais, é forte demais. Que para alguém amar alguém, para se candidatar ao ponto de morrer para aquela pessoa, o amor tem que ser muito grande. Ainda mais se aquela pessoa foi um desconhecido. Éramos todos desconhecidos, indo para o inferno, mas Jesus entrou na nossa frente e disse: eu sofro por ele, eu vou morrer por ele. Você em santa consciência, vendo alguém sendo condenado à prisão de 20 anos, você diz: não, ele não vai ser condenado, pode soltar ele que eu vou sofrer a condenação de 20 anos por ele. Você faria isso por alguém? Sofrer uma condenação que não é sua? Ir para a cadeia por um pecado que você não cometeu, mas você se autocandidatou para que aquela pessoa não fosse condenada, mas você se autocandidatou para ser condenado no lugar daquela pessoa. Você faria isso para alguém? Não faz. Ninguém faz isso. Ninguém vai fazer isso. Mas Jesus Cristo fez isso. Ele se candidatou a sofrer a minha condenação. Ele se candidatou a sofrer a sua condenação. Ele se candidatou a sofrer a nossa condenação. É uma maneira tal, inexplicável. Você já chorou por alguém ao ponto de soluçar? Você já chorou por alguém a ponto de ficar, que não ter mais palavras na sua voz, você perder a voz e começar a soluçar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e só tem choro, lágrima e soluço, 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 e não sai uma voz que quer da sua boca, não ser choro, lágrima e soluço, 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 por alguém, por uma pessoa. Se você já chegou a esse ponto, saiba que é dessa maneira e um pouco mais que o Espírito Santo de Deus faz por você, para que você não morra e seja condenado, mas para que você tenha vida em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Louvado seja Deus. Se você ainda não chegou a este ponto, é dessa maneira um pouco mais. O tamanho do amor de Deus. Mas como isso é pequeno, nossa, chorar para alguém de uma maneira que chegar a chorar, a soluçar é pequeno, a ponto de se entregar para uma outra pessoa é pequeno. Isso é apenas uma pequena exemplificação, é só um pequeno exemplo. É apenas
São dois pequenos exemplos do tamanho do amor de Deus. São dois pequenos exemplos do tamanho do amor de Deus. Dois pequenos exemplos do tamanho do amor de Deus. Se entregar para uma pessoa que não conhece e sofrer a condenação dela. Chorar para aquela pessoa a ponto de soluçar e clamar, interceder para aquela pessoa a ponto de soluçar e chorar. E perder-se a voz, intercessão por aquela pessoa. Esse é um pequeno exemplo do tamanho do amor de Deus. O amor de Deus ainda é maior que isso. É imensurável, é incalculável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, inexplicável, imensurável, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê em Jesus Cristo, crê de Deus e crê em Jesus Cristo. Crede em Deus e crede em Jesus Cristo. Crê que Deus é soberano e que Jesus Cristo é o Filho dele que morreu e ressuscitou. Crê que Jesus Cristo ressuscitou. O meu Jesus Cristo não está pendurado numa cruz. Não está. Ele não está morto numa cruz. Não está. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo e está à direita de Deus. Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Crê em Jesus Cristo. Crê que Ele é Filho de Deus. Crê que Ele está vivo. Crê que Ele é o Todo-Poderoso. Crê que Ele é o único. Crê que Ele é o Rei dos Reis. Crê que Ele é o Senhor dos Senhores. Crê que Ele é o Deus dos deuses. Crê que Ele é o soberano. Crê de todo o teu coração. E se assim você crê, você não vai perecer. Quando a Bíblia fala perecer, eu não estou falando de um perecer material, de não sofrer dores, problemas, situações, variáveis ruins na vida que ocasionam resultados piores ainda. Não é esse tipo de perecer que eu estou falando, porque isso é lícito que aconteça, porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Jesus Cristo venceu o mundo não como Deus, Ele venceu como homem nessa carne, nessa matéria. Jesus Cristo venceu o mundo nesta matéria, nessa carne. Como Deus, Ele venceu a morte e ressuscitou e está à direita de Deus, vivo até hoje, mais de 2000 anos, para a glória do nosso Senhor Jeová. Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, ela não é aqui na terra. Mas será que é possível viver 200, 500, 1000 anos, 2000 anos através de bruxaria, magia negra, essas coisas? Acredito que sim. Acredito que através de magia negra é possível você trocar de corpo, pegar o corpo de outra pessoa, você trocar de alma com aquela pessoa, você pega a alma daquela pessoa e leva para a condenação que era para você sofrer, e você fica com o corpo daquela pessoa e vive mais os tempos que aquela pessoa tem de vida. Creio que isso é possível, sim. Através de magia negra, seguindo esse caminho tortuoso, esse caminho que não é caminho bom, não é um caminho de vida, pois é uma vida falsa. Você está vivendo a vida de outra pessoa, no corpo de outra pessoa, isso não é lícito. A vida eterna, ela está refletida na vida após a morte.
A vida eterna está refletida sobre a vida após a morte. Independente se você tem 1 ano de idade ou 76 anos para mais. Não importa. Desde quando você nasce até os últimos dias da sua vida, que é até a morte, você está sujeito à morte a qualquer momento. A qualquer momento você irá perecer, você irá morrer. Não sabemos quando, nem como, nem por onde, quando nós iremos perecer nesse mundo e morrermos. Não se sabe quando, nem onde, nem como, o porquê é por causa do pecado. Mas o porquê daquela situação, o porquê daquela... Por exemplo, você está passando uma situação, está dirigindo, está andando a pé, de carro, em casa, e de repente morre por algum acidente que é ocasionado, alguma coisa acontece, você desfalece e morre. Uma ocasião, uma variável que ocasiona a sua morte, que tira a sua vida, que tira o seu fôlego de vida, e você parte deste mundo material para o mundo espiritual. A vida eterna está sobre a vida após a morte. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode dar vida eterna. Porque se Jesus Cristo não fosse a vida, Ele não estaria ressuscitado ao terceiro dia. Ele não teria ressuscitado ao terceiro dia. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. Está sim. E Ele quer dar vida eterna. Mas a vida eterna é só para quem crê em Jesus Cristo. Que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele está em Cristo e Cristo está nele. Ele está em Cristo e Cristo está nele. Está com o nome no livro da vida. Morreu na terra. Vida eterna. Vai ter vida. Mas uma alma, ela é imortal. Como que ela pode morrer? Como que uma alma pode morrer? Isso é simples. A Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre uma segunda morte. A segunda morte, ela vem após um trono branco, o juízo final, onde todos serão julgados pelo próprio Cristo. Pelo bem ou pelo mal que fez, deixou de fazer, se tem o nome no livro da vida ou se não tem. Serão todos julgados, sem exceção alguma. E ali fala sobre os demônios e o inferno sendo lançado no lago de fogo. E juntamente com os demônios e o inferno sendo lançado no lago de fogo, são lançadas as almas que não recebem a Jesus Cristo como seu Senhor. São lançadas as almas que não recebem Jesus como seu Salvador. Que são as almas que não recebem Jesus Cristo como seu único Deus. São as almas que não recebem Jesus Cristo como soberano da sua vida. Ali será lançado no lago de fogo. E a Bíblia diz que ali é a segunda morte. Demônios e o inferno não podem morrer, mas só passarão eternamente perecendo, que é a segunda morte. A Bíblia é bem clara nisso. Ela é bem explícita no livro de Apocalipse. A morte, ela é como uma condenação. A morte, ela é condenativa. Você vai ser condenado a sofrer, a gemer, não no inferno. O inferno é princípio de dores. Você morreu, vai para o inferno. Lá você já está condenado e vai estar perecendo lá. E você vai sair do inferno, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. E de lá você vai para o lago de fogo. Existe sim algo pior que o inferno. O magma, a lava de um vulcão que é capaz de até derreter uma pedra,
O magma. O lago de fogo é nada mais, nada menos que uma lava de vulcão. O magma. Algo incandescente ao extremo. É pior que o fogo do inferno. O lago de fogo é pior que o fogo do inferno. Ele é um magma. E ali se estará dentro de um rio de fogo. Rio de fogo. De um lago de fogo. Se você acha que o inferno vai ruim, tem coisa pior sim. O lago de fogo. O lago de magma. O lago de lava. Incandescente. De enxofre. Aleluia. Isto é a morte. A segunda morte. A morte da alma é isto. E ela estará eternamente ali. Viva, porém morta. Quando eu falo viva, porém morta, é porque estará recebendo condenação. Estará recebendo... Não tenho como explicar. Recebendo a punição, uma punição. Por ir contra as leis de Deus, por não acreditar que Jesus Cristo é o único Senhor, por não ter confessado Jesus Cristo como seu único Senhor. Essa punição não é para a humanidade. Essa punição não é para os homens. Não é para você. Você vai receber essa condenação porque você quer. Essa condenação não é para você. Você vai receber essa condenação porque você quer. Porque se você não quiser receber essa condenação, você vai aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, irá seguir fielmente os caminhos de Deus e de Jesus Cristo, vai estar em Jesus Cristo e Jesus Cristo vai estar em você. E você estará livre dessa condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem a vida eterna, vai ter 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 a vida eterna, pronto e acabou. Mas se não tiver a vida eterna, pois não estar em Cristo, nem Cristo estar em ti, por não ter o nome escrito no livro da vida, independente das boas obras que você fez, não importa quantas boas obras você faça, não se equipara ao preço de sangue de um Deus que se humilhou em carne, que passou por humilhação de se tornar carne, de se rebaixar ao nosso nível de miserável pecador e sofrer uma condenação que era nossa. Ele sofreu uma condenação que era nossa. Nós estávamos condenados a sofrer no fogo do inferno, no lago de fogo. E ele sofreu essa condenação por nós. Inferno, no lago de fogo. E ele sofreu essa condenação por nós. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, porque o inferno não tem poder sobre Jesus Cristo. O lago de fogo não tem poder sobre Jesus Cristo. Os demônios não têm poder sobre Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo tem poder sobre todos eles. Jesus Cristo tem poder sobre todos eles. Por isso que ele é a vida. Por isso que ele é a vida. A morte não teve poder de matá-lo. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus se entregou. Ele se entregou. Ele se entregou. Ele disse: morte, já que você não tem poder sobre mim, eu vou fazer a sua parte. Não se preocupa não, morte. Você não tem poder sobre mim, mas eu vou fazer o seu serviço, tá? Eu vou encerrar agora aqui. Já está tudo concluído. Tudo que os profetas falaram sobre mim já está concretizado. Já está tudo cumprido. Está consumado. Tudo que tinha que acontecer aconteceu, tintim por tintim. Deus, no livro de Isaías, os livros anteriores, os livros posteriores, proféticos sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre o Salvador, foi cumprido. Agora deixa eu me entregar, deixa eu ir lá no inferno lá ter uma conversinha pessoal com o diabo. Ali Jesus Cristo morreu, espiritualmente o seu espírito foi entregue na mão de Deus, a sua alma, o seu poder, seu corpo ficou no túmulo, a sua alma, o Todo-Poderoso, foi até o inferno,
esmagou a cabeça do diabo. O diabo tem uma cabeça esmagada, uma cabeça quebrada, uma cabeça moída, uma cabeça deformada, porque Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, e esmagou e humilhou Satanás. Porque Jesus Cristo é maior. Porque Jesus Cristo é maior. Porque Jesus Cristo é maior. Aleluia. Porque Jesus Cristo é maior. Porque Jesus Cristo é maior. E depois de ter esmagado a cabeça do diabo no inferno, Jesus Cristo voltou, ressurreto, que habitou por 40 dias e está do lado de Deus agora. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, para ter a vida eterna e não sofrer a morte. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo para que viva e tenha vida com abundância e vida eterna, vida abundante, uma vida alegre, sorriso no rosto, 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 é sorriso no rosto, sorriso no rosto. Sem Jesus Cristo você pode ter um sorriso falso, mas depois que acaba esse seu sorriso é só prejuízo. Depois que acaba esse seu sorriso é dor de cabeça. Depois que acaba esse sorriso é mais preocupação. Depois que acabar esse seu sorriso é ressaca. Depois que acabar esse sorriso é boca no vaso vomitando. Depois que acabar esse seu sorriso você nem sabe sequer o que fez. Que alegria é essa que você nem sabe o que está fazendo, que você nem sabe o que está acontecendo, que você nem sabe o que está se passando? Com Jesus Cristo é uma alegria que você sabe o que está acontecendo, o que está se passando, e é uma alegria eterna, aleluia! É uma alegria eterna em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que hoje você tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Que você não venha perecer no fogo do inferno. Que você venha crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu Salvador, porque o tamanho do amor foi gigantesco, de uma maneira inexplicável na sua vida. Glória a Deus, aleluia, e Deus vos abençoe. Aleluia, aceite a Jesus Cristo rápido, busca Jesus Cristo rápido, aí mesmo onde você está, levanta sua mão, aceita Jesus como seu Salvador, pede para Jesus Cristo te perdoar, pede para Jesus Cristo te salvar, pede para Jesus Cristo te remir, pede para Jesus Cristo te dar um novo mundo, pede para Jesus Cristo te dar um novo sentido, pede para Jesus Cristo te dar uma nova vida, pede para Jesus Cristo te dar um novo caminho, pede para Jesus Cristo te dar um novo significado, pede para Jesus Cristo e Ele vai fazer isso para você, em nome do Senhor. Será lavado, remido, transformado, salvo e terá o nome, o livro da vida e o direito de ser chamado filho de Deus ainda por cima. Glória a Deus, aleluia. Aí mesmo onde você está, ore, clame, peça, ore, clame, peça, ora, clame, peça, ora, clame, peça, para a honra e para a glória do nosso Senhor, o Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso Deus. Aleluias. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Crede em Deus, crede em Jesus Cristo, recebe Ele como seu Salvador, esteja em Cristo, que Cristo estará em ti, recebe Cristo na sua vida, recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o amor foi grande demais, de uma maneira que não tem explicação. Aleluia!